Hoje, abriremos um diálogo sobre um tema que toca o profundo de nossas convicções e crenças: os cristãos devem praticar a cremação? Este é um assunto envolto em mistério e revelações, que nos convida a explorar não apenas o que cremos sobre a morte, mas também sobre a vida eterna. É uma jornada que nos leva a questionar, refletir e, acima de tudo, a buscar a sabedoria divina. Será que a cremação alinha-se com os ensinamentos bíblicos? Como podemos honrar a Deus e aos nossos entes queridos na escolha que fazemos para o último adeus? Prepare-se para uma discussão emocionante, transformadora e espiritualmente enriquecedora. Vamos mergulhar nas Escrituras, na tradição e na teologia para encontrar respostas. E eu convido você, sim, você que está assistindo, a participar ativamente deste diálogo. Deixe seu comentário, compartilhe sua perspectiva e vamos juntos iluminar este tópico tão polêmico com a luz da fé. Que nosso encontro hoje seja um passo a mais em nossa caminhada de fé. Vamos começar? A cremação é um tema que gera diversas opiniões entre os cristãos. A Bíblia não oferece uma diretriz clara sobre a cremação, mas fornece exemplos que nos permitem concluir que não é considerada errada, desde que não seja feita em adoração a outros deuses. O respeito pelos mortos e por Deus é o que mais importa. Aqui está um texto que reflete sobre a cremação à luz da Bíblia Sagrada, um novo olhar. Sobre a cremação, reflexões bíblicas: a morte, esse véu misterioso que encerra a jornada terrena, sempre foi acompanhada por rituais e cerimônias que refletem as crenças e esperanças de uma comunidade. Entre esses rituais, a cremação surge como uma prática milenar, variando em significado e propósito ao longo das culturas e eras. Para nós, crentes na palavra, a Bíblia Sagrada é a bússola que guia nossas decisões e ilumina nossos caminhos. Embora as Escrituras não detalhem especificamente o ato da cremação, elas nos oferecem princípios eternos que podem ser aplicados a essa questão. Respeito e dignidade: assim, pois, sepultaram-no no campo de Efron, o Eteu, que está diante de Manre, o campo e a caverna que nele está, e todos os árvores que no campo estão, ao redor de toda a sua borda. Gênesis capítulo 23, versículo 17. Como Abraão buscou um lugar de descanso para Sara, nós também desejamos oferecer aos nossos entes queridos um adeus digno e respeitoso. Seja através da terra ou do fogo, o que prevalece é o amor e o respeito que dedicamos àqueles que partem. Transformação e esperança: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a cremação, como o enterro, é apenas uma transformação física. Nossa esperança não reside nos restos mortais, mas na promessa divina de uma nova vida, uma ressurreição gloriosa onde o corpo terreno dá lugar ao celestial. Liberdade em Cristo: um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Romanos capítulo 14, versículo 2, assim como Paulo nos ensina sobre a liberdade em Cristo nas práticas alimentares, podemos aplicar esse princípio à cremação. Não é um método de despedida que define nossa fé, mas sim a convicção em nossos corações e a esperança na ressurreição. Conclusão: portanto, irmãos e irmãs em Cristo, que cada um de nós reflita e decida com sabedoria e oração. Que a cremação, se escolhida, seja um ato de respeito e amor, e não de idolatria ou desonra. Que possamos todos, vivos ou mortos, glorificar a Deus em nossos corpos e espíritos, que são dele. A Bíblia não proíbe explicitamente a cremação, e muitos cristãos acreditam que, uma vez que o espírito deixou o corpo, a forma como os restos mortais são tratados não afeta a promessa da ressurreição. A decisão de praticar a cremação é, portanto, muitas vezes vista como uma escolha pessoal ou familiar, que pode ser influenciada por fatores culturais, econômicos ou ecológicos. Princípios bíblicos relevantes: respeito pelo corpo. O corpo é visto como o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Portanto, o tratamento do corpo após a morte deve ser feito com respeito. A cremação, quando realizada de maneira respeitosa, pode ser considerada uma forma aceitável de honrar o corpo. Esperança na ressurreição: a crença cristã na ressurreição dos mortos. 1
Coríntios capítulo 15, sugere que o estado físico dos restos mortais não impede Deus de ressuscitar uma pessoa. A cremação não compromete essa crença. Liberdade cristã. Romanos capítulo 14, versículo 1 a 9 fala sobre a liberdade que os cristãos têm em questões que não são explicitamente abordadas pela Bíblia. A prática da cremação pode cair sob essa liberdade, desde que não vá contra a consciência do indivíduo ou da comunidade. Em última análise, a decisão de praticar a cremação deve ser tomada após reflexão e oração, considerando as crenças pessoais, os ensinamentos bíblicos e o contexto cultural. É importante que essa escolha seja feita de forma que honre a Deus e respeite a memória do ente querido. A visão da Igreja Católica sobre a cremação tem evoluído ao longo do tempo. Atualmente, a Igreja não se opõe à cremação, desde que não seja escolhida por motivos que contradigam a doutrina cristã. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja permite a cremação, a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. Além disso, a Igreja insiste que as cinzas devem ser tratadas com respeito e recomenda que sejam guardadas em um local sagrado, como um cemitério ou uma área especialmente designada para esse fim, em vez de serem espalhadas ou mantidas em casa. A preferência pelo sepultamento dos corpos ainda é mantida, pois está em conformidade com a prática de Cristo, dos apóstolos e dos santos. No entanto, a cremação é aceita quando realizada de acordo com os princípios cristãos e sem intenções que desonrem a fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não possui uma posição oficial sobre a cremação. De acordo com o entendimento adventista da morte e ressurreição, o método de disposição do corpo é considerado insignificante, pois acreditam que Deus é capaz de recriar uma pessoa tanto das cinzas da cremação quanto dos elementos resultantes da decomposição natural. Os adventistas veem a morte como um estado de sono até a segunda vinda de Jesus, quando os mortos em Cristo serão ressuscitados. Portanto, a preocupação principal não é a condição dos restos mortais, mas a fé e a esperança na promessa da ressurreição. Alguns adventistas podem escolher o sepultamento tradicional por motivos pessoais ou culturais, mas a cremação é vista como uma opção viável para aqueles que preferem esse método, desde que seja feito com respeito e dignidade. A visão das igrejas sobre a cremação de corpos varia entre as diferentes denominações cristãs, mas muitas têm se tornado mais abertas à prática, desde que ela não contradiga os princípios da fé cristã. Igreja Católica. A Igreja Católica permite a cremação, contanto que não seja escolhida por motivos que neguem a doutrina cristã, como a crença na ressurreição dos mortos. A Igreja insiste que as cinzas devem ser mantidas em um local sagrado, como um cemitério, e não espalhadas ou mantidas em casa. Igrejas protestantes e muitas denominações protestantes não têm uma posição oficial sobre a cremação e deixam essa decisão a critério individual. Geralmente, a prática é aceita, desde que seja feita com respeito e não vá contra as crenças cristãs. Igreja Ortodoxa. Tradicionalmente, a Igreja Ortodoxa prefere o sepultamento e pode ter restrições mais fortes contra a cremação, embora isso possa variar regionalmente. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como mencionado anteriormente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem uma posição oficial sobre a cremação e considera que a forma como o corpo é tratado após a morte não é significativa para a ressurreição. Em resumo, a aceitação da cremação pelas igrejas depende de suas interpretações teológicas e tradições. No entanto, há um consenso crescente de que a cremação é uma opção aceitável, desde que seja realizada de maneira que honre a memória do falecido e não contradiga os ensinamentos cristãos. É sempre recomendável consultar a liderança da sua denominação específica para obter orientação sobre essa questão. Olá, amigo e amiga, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha tocado seu coração e ampliado seus horizontes. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e foi um prazer imenso compartilhar este momento com você. Hoje, abordamos um tema delicado, da cremação sob a ótica cristã. Mais do que respostas, buscamos juntos a compreensão e a paz interior que só a fé pode oferecer. Lembre-se, o mais importante é vivermos os ensinamentos de Cristo e dedicarmos cada ação, cada palavra, cada vídeo, a Jesus Cristo.
Agora, eu gostaria de convidar você a fazer parte da nossa comunidade no canal Planeta Desconhecido. Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Sua presença e interação são essenciais para nós. Que Deus abençoe sua jornada até nos encontrarmos novamente no próximo vídeo. Até lá, fique em paz.